o que é certo mesmo e definitivo é que nós temos o nosso Instituto Federal de Educação de São Paulo, a unidade de Matão. Ela, desde o princípio, significou e significa ainda, evidentemente, a possibilidade de todos, inclusive filhos dos mais pobres, as pessoas que não teriam condições de uma universidade, um curso superior ou técnico, enfim, que fosse ele e o Instituto Federal de Educação de São Paulo, uma conquista que está completando 14 anos em Matão. É uma história que já colocou no mercado de trabalho muita gente formada e que está formando mais gente em mais cursos ainda. Mas tudo começava com aqueles modestos, inicialmente, primeiros passos, mas que foram fundamentais, que hoje pode fisicamente ser visto, toda essa conquista, naquele campus maravilhoso que hoje tem a nossa unidade aqui. Tendo começado de uma forma mais improvisada, nos primeiros momentos ali, mas depois ganhando o seu próprio campus aqui da universidade e trazendo para uma região inteira a possibilidade de que as pessoas se formem dentro da própria vocação que a região tem economicamente, né? Colocando gente no mercado para atuar em setores que nós já temos uma vocação de produção, não é? O que significa dizer que também com isso você provavelmente está colocando dentro de uma região muito próxima das famílias dessas pessoas o seu local de trabalho. Tem toda uma série de ganho nisso tudo. Mas tudo começou há 14 anos a partir de algumas pessoas que foram fundamentais. E fundamental foi o Nelson Roberto Antoniossi Filho, professor, doutor em ciências, pós-doutorado em química analítica e professor titular da Universidade Federal de Goiás, que nos honra com a sua presença bem nesse momento em que o nosso Instituto Federal está completando seus 14 anos. Uma honra tê-lo aqui no estúdio, meu Nelson. Bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal das Saudades FM, que não é mais só FM, né? Facebook, é YouTube, é tudo, né? Estamos aí tá no mundo todo. Todas as Daberto. paradas da Paraty, onde você pensar, nós estamos lá. Exatamente. É um prazer vir para Matão e vir conversar com vocês aqui, né? Poxa, gente, que tem uma honra aqui em recebê-lo, como também é uma honra, embora à distância, mas ter no programa o Rafael Menezes. Ele é coordenador geral de tecnologias setoriais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Outro cara que teve uma atuação fundamental na criação do nosso IFSP aqui na unidade de Matão. Ele está em Brasília neste momento, mas de lá fala com a gente. Brasília que ele está, não é? Brasília. Brasília ou São Paulo? Brasília. Rafael Menezes, bom dia. Bom dia, Daércio Neto. Bom dia, professor Nelson Roberto Antoniossi Filho. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Bom, para iniciar, quero aí um aplauso, né? Preciso das duas pessoas fundamentais na criação do Instituto aqui. Lembrar aqui a figura do então prefeito Adalto Scarruelli, né? Que estava no comando administrativo do nosso município naquela época, já falecido, mas lembrar também do seu empenho todo. Mas tudo começou mesmo foi quando a gente também aqui foi acionado pelo próprio Nelsinho, informando que havia essa possibilidade de que esse instituto viesse para cá. Né, Nelsinho? Não foi? Essa história é bem anterior a isso, na verdade. Essa história começa lá em 1985, quando eu, estudante aqui em Matão, saindo do ensino médio, que à época era o colegial, né? Nós tivemos excelentes professores aqui, professor Clóvis, professora Fátima, Udi, Manzini, Zé Maria, todos professores muito bons, mas que se preocupavam com algo que é o que se deve se preocupar na educação, né? Que é o desenvolvimento do espírito crítico, né? Do senso crítico do cidadão. E não se preocupava, naquela época, em formar o cidadão para o vestibular, como é hoje. Eu fui saber o que era um vestibular no último ano do ensino médio, quando eu estava quase completando o ensino médio, e eu fiquei sabendo que se eu quisesse continuar estudando, eu teria que passar por uma prova, do qual a gente não era preparado. E, logicamente, a gente não conseguia sucesso logo na primeira tentativa, né? E aí, para conseguir entrar na universidade, eu tive que fazer eu nem sei se existe isso hoje, tá? Mas o famigerado, então, cursinho pré-vestibulares. E Matão, naquela época, apesar de Matão ser uma cidade que sempre foi uma cidade rica, quando a gente pega a arrecadação per capita, né? Matão é uma cidade muito rica e realmente as pessoas precisam fazer boas gestões aqui, porque nós temos recursos muito mais do que outras cidades possuem. E aí, naquela época, eu fiquei inconformado, porque eu descobri que em Matão eu não teria um cursinho pré-vestibular, eu teria que me deslocar até Araraquara,
acordando às 5 da manhã, como se fosse um apresentador matinal de programa, você entendeu? Mais ou menos às 5 da manhã. Só padeiro e jornalista que acorda nesse horário. Negócio de louco. E para um adolescente isso é muito ruim, né? Adolescente gosta de dormir, né? E o adolescente é mais noturno, né? E a gente tinha que acordar todo dia, 5 da manhã, pegar um ônibus, chegar de volta a Matão por volta de 1 da tarde, almoçar, dormir um pouquinho para poder continuar estudando até o final da noite, né? Então isso me deixou assim meio inconformado. Eu falei, pô, não é possível que a gente venha ser quintal de Araraquara a vida toda, né? Não tem cabimento um negócio desse, né? E desde aquela época eu coloquei na minha cabeça que Matão precisaria ter uma estrutura de ensino superior e uma estrutura de ensino médio que fosse adequada para chegar ao ensino superior. Então essa história vem lá de 1985. E depois você precisa criar essa oportunidade, né? Em 2005, o governo federal criou o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel e criou a Rede Brasileira de Tecnologia do Biodiesel, do qual Rafael Silva Menezes, que está com a gente aqui hoje. Bom dia, Rafael. Um abraço para você aí. Rafael, ele é coordenador dessa rede até hoje. Rafael coordena muito mais do que isso, tá, no Ministério. Ele vai explicar depois um pouco da atuação dele. Mas à época ele já trabalhava lá no Ministério, né? E desde 2005 eu tenho feito um trabalho muito bom dentro do governo federal e isso criou a confiança do governo nas ações que eu propunha. E aconteceu que em 2007, mais ou menos, numa visita, inclusive, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, nós tínhamos muitas reuniões que eram executadas para poder lapidar o programa de biodiesel no Brasil. O programa de biodiesel ele chegou ao Brasil sem o Brasil saber direito como produzir biodiesel. Então, naquela época, essa rede foi formada para descascar esses abacaxis, sabe? E nós ajudamos o governo federal a descascar muito desses abacaxis. Ajudamos a indústria a resolver vários problemas de produção de biodiesel. E um dia, ainda numa dessas reuniões, final de 2007, início de 2008, eu estava tentando acessar a rede de internet do Ministério de Ciência e Tecnologia e não estava conseguindo. E aí um técnico falou assim para mim, não, apaga o cache aí do seu computador, esquece a rede aí que você tem aí antiga e tenta conectar novamente e coloca um outro site aí que não seja do Ministério. E do outro lado da esplanada tem o Ministério da Educação, né? Eu olhei para o outro lado, vi o MEC ali e falei, opa, peraí, eu tinha que estar no site do MEC. E quando eu entrei no site do MEC, a primeira coisa que anunciava lá era a expansão das unidades dos institutos federais. Ali que eu falei, opa, peraí. Isso me interessa. Isso aqui me interessa. E aí, estando em Brasília, né, junto com o Rafael, inclusive, o Rafael, talvez aí o maior apoiador dentro do governo, da criação desse instituto. Se tiver que dar um título de cidadão matonense para alguém que nem conhece direito Matão, Rafael é o cara, tá? Quando eu olhei do outro lado e falei MEC e vi aquela oportunidade, eu falei assim, não, pera um pouco, eu preciso explorar isso aqui, né? E aí eu consegui, à época, uma audiência com o José Luiz do Rego, que era o responsável por essa expansão no governo federal, e no dia 26 de janeiro de 2008, eu fui conversar com ele, levando toda uma apresentação em PowerPoint, mostrando as vantagens de instalar um instituto aqui em Matão, né? E ele olhou para mim assim e falou, olha, professor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. A instalação desses institutos ela pode ser tudo, mas menos técnica. Ela é uma instalação política. Isso é uma expansão política. E é normal, isso não é pecado nenhum, isso é uma coisa normal. Política vista como... Mas política com alguns critérios, né? Não é porque quer ter ganho político que vai colocar em qualquer local, né? E uma das premissas que existia era que você tivesse um Instituto Federal distante, no mínimo, 40 quilômetros um do outro. E ele falou, olha, só que vocês têm lá um vizinho muito poderoso, que é Araraquara, que está querendo. que já tem, já ganhou. Sim, já tinha. Não. Já havia ganhado, naquele momento, o Instituto Federal. Iria ter também o Instituto Federal. Não tinha ainda. Havia sido decidido alguns meses antes que Araraquara teria. Podia esvaziar a pretensão nossa aqui, né? Sim, totalmente. E Araraquara está numa distância menor do que 40 quilômetros de Matão, né? E ele falou assim, então, professor, esse é um ponto, tá? Ele falou, inclusive, essa expansão para Araraquara está sendo feita, inclusive, com apoio de cidades ali da região lá que tem interesse também, o que é normal também, né? Porque a gente quer educação para todo mundo, né? E Araraquara é um polo grande,
Mas aí eu falei, pô, não é possível, né? Ele falou, professor, eu vou falar uma coisa pro senhor. Se tem uma coisa impossível, é o senhor instalar o Instituto Federal de São Paulo em Matão, porque vai ter em Araraquara. Não tem o que disputar com Araraquara. Esquece essa ideia, tira isso da cabeça. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu não esqueci essa ideia. Eu sou um cara que quando você fala não pra mim, Décio, é falar assim, ó, vai. E aí a hora que ele falou não, eu falei, agora eu vou dar um jeito de fazer isso aqui acontecer. E numa reunião no Ministério da Ciência e Tecnologia, novamente com o Rafael participando, eu apresentei alguns dados de qualidade do biodiesel no país. Foram 10 amostras que o meu laboratório analisou e nós aprovamos 9 amostras. 9. Isso porque nós fizemos só 6 ensaios dos 27 que eram preconizados na época. Se tivesse feito todos, talvez tivesse todas as amostras aprovadas. E na hora que eu estava explicando isso, me deu um insight, assim, sabe? Eu falei, pô, eu posso colocar isso como uma explicação do porquê essas amostras estão condenadas, né? Eu falei assim, olha, sabe qual é o problema que nós temos? Por que o biodiesel do Brasil ainda não atingiu a qualidade adequada? Porque nós não temos profissionais formados na área de produção de biodiesel, controle de qualidade de biodiesel. Eu falei, nós precisamos ter gente formada com esse Lá viés. em Matão. E aí, não, nem falei nada de Matão. Nem falei nada. Eu falei assim, se vocês aceitarem, eu me comprometo a produzir um documento, uma proposta de criação de um curso de produção de biodiesel ou alguma coisa assim. E quando você diz que você faz alguma coisa sem dar trabalho para ninguém, isso é fácil de ser feito, né? Você não vai dar trabalho para ninguém, então faz aí, depois a gente vê como é que fica. E aí eu consegui aí no dia essa reunião, para você ter ideia, eu até anotei aqui para não esquecer, foi no dia 25/4/2008. E nessa reunião participava o Ministério de Ciência e Tecnologia e alguns representantes da Casa Civil da Presidência da República. E aí, convenceu? E aí eu peguei e falei, peguei essa ideia, eles aceitaram que eu montasse esse perfil profissional. Eu peguei isso e no dia 30 de julho desse ano, de 2008, 30 de julho de 2008, eu entreguei o projeto ao governo federal. Projeto pronto. O que era o projeto? Eu criei o perfil do profissional tecnólogo em biocombustíveis, e não só em biodiesel, porque o etanol também é importante e outros biocombustíveis também são importantes. E aproveitei que a época a gente estava tendo uma transição, talvez alguns não lembrem disso, mas a gente tinha o IMES aqui em Matão, né? Tinha. E o IMES estava passando por uma transição que depois veio a ser o descolamento dele da prefeitura municipal. Privatizado. Ele foi, não sei se é privatizado o termo certo, mas, enfim, mas ele hoje é uma instituição separada ali da prefeitura. Né? Isso. E os professores daquela época estavam todos aterrorizados, porque eles não sabiam o que ia acontecer. E eu fui conversar com um deles, que é minha irmã, Luciana Antoniossi, que era professora do IMES à época. E ela falou, nossa, por que você não tenta incorporar os cursos do IMES também, né? Porque aí você consegue colocar o IMES dentro dessa jogada. E eu falei, aí seria ótimo, né? Porque tem aquela área física, que era a antiga escola Adelino Bourdignon, que está anexada aos Correios ali, que hoje ainda é culpado pelo IMES, né? Já foi Secretaria da Cultura, né? Você consegue incorporar aquela área como um possível pré-campus do processo, né? E foi isso, ela me ajudou a abrir as portas ali, né, para poder acessar aquele prédio e mostrar aquele prédio como um possível local de instalação. Tá. Eu também fiz outras coisas, né? Eu levantei toda a parte econômica, social, educacional de Matão, e dados de IDH, crescimento populacional, crescimento social. Fez o projeto. Mostrei que aqui nós tínhamos muitas usinas de açúcar e álcool. E nós tínhamos 2 usinas de biodiesel próximas aqui. Uma piloto, que existe até hoje ali na Uniária, em Araraquara, e outra em Catanduva. E mostrei que aqui seria um lugar ideal para se instalar isso. Um lugar que ainda não tinha instituição de ensino superior, né? Mas ainda restava aquele problema dos 40 quilômetros de distância, né? Que não podia ter uma instituição próxima da outra. 40 quilômetros, nós estamos bem mais próximos aqui de Araraquara. De Araraquara, né? Como é que você dobrou isso? Aí o que eu fiz? Eu sou muito amigo do Tinho Belintani, que era prefeito de Dobrada à época, né? Eu fui lá conversar com o Tinho para ver se ele tinha predisposição de, junto com a prefeitura de Matão, desocupar uma área que fosse limítrofe ali, né, entre Dobrada e Matão, para que a gente pudesse instalar um instituto ali, porque daí daria algo em torno de 42, 43 quilômetros de distância. Entendeu? Olha a história. Lá na rodovia dos trabalhadores, né?
tinha essa situação. Mas aí, enquanto isso, o projeto estava correndo lá no dia 30 de julho, né? Que é exatamente a data do meu aniversário. Eu fiz questão de entregar no dia 30. Estava pronto no dia 29 à noite, mas eu mandei um e-mail só no dia 30. Eu falei, não vou esquecer da data do dia 30, né? Então, no dia 30 de julho de 2008, eu enviei o processo lá para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para a Casa Civil da Presidência da República. E nesse meio tempo, essa coisa dos 40 quilômetros ficou esquecida. O pessoal falou, não, isso aí não vai ser uma limitação. Não precisa ser lá nada. E aí o projeto foi aprovado lá no Ministério de Ciência e Tecnologia. O Rafael foi uma das pessoas que fez a revisão desse processo, junto com o Adriano Duarte, que também trabalhava lá no MCT à época. Na Casa Civil da Presidência, esse processo subiu depois para a Casa Civil da Presidência da República, e aí nós tivemos José Honório Carini, que é aqui de Araraquara, inclusive, e Rodrigo Augusto Rodrigues, que chefiava a Casa Civil naquela época na área de biodiesel. Eles aprovaram o projeto também. E aí, eu me lembro até hoje, o Rodrigo Augusto Rodrigues pegou o telefone, ligou para o MEC e ligou exatamente para aquele cidadão que havia dito que eu não conseguiria nunca levar o Instituto Federal para Matão. Só sem querer interrompê-lo, mas eu precisava só ver. Rafael, já eu te chamo aí para também você falar aqui com a gente. Você estava dizendo, pelo que entendi, que você tem um ofício aí. Não. Tenho. Acabei de achar nos meus arquivos aqui o ofício do encaminhamento, tanto do projeto do curso de tecnólogo em biocombustíveis, como também a proposta de instalação na cidade de Matão do IFSP. Né? Isso foi feito no dia 11 de setembro de 2008, foi encaminhado lá para a subchefia de análise e de políticas públicas da Casa Civil. Né? O subchefe à época era o Rodrigo Augusto Rodrigues. Né? E esse documento eu acabei de mandar aí no zap do professor Nelson Antonioli. O registro da época, para quem, pelas mãos de quem passa tanta documentação, ele tem isso. Ele tem, Rafael é extremamente organizado. Então, no dia 30 de julho foi para o Ministério da Ciência e Tecnologia e nessa data de setembro o Ministério da Ciência e Tecnologia encaminhou para a Casa Civil da Presidência da República. E aí, lá no dia 17 de 12 de 2008, nós recebemos um ofício, Rafael deve ter recebido aí também, eu recebi um ofício do então secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, senhor Getúlio Marques Ferreira, atestando o compromisso do governo federal em criar o curso de Tecnologia em Biocombustíveis e criar o Instituto Federal de São Paulo, Campus Matão. Já com uma destinação orçamentária que foi feita à época, que foi a maior feita em qualquer Instituto Federal de São Paulo à época, e que foi uma conquista assim, maravilhosa, né? E o Rafael tem muito disso, ele participou muito disso, né? E depois tem outros trâmites, né? No ano seguinte, lá por volta de junho de 2009, a gente teve a Câmara Municipal aprovando a destinação do terreno, né? Que hoje está o campus. E aí teve um trabalho muito importante, que eu sempre falo, do ex-prefeito Adalto Scardoelli, né? Que quando ele ficou sabendo, toda essa construção do Instituto Federal, ela foi muito técnica. Aliás, foi exclusivamente técnica, não foi política. Mas quando chegou na parte política, que chegou aqui para Matão, vai ter um Instituto Federal aqui, o prefeito ficou sabendo disso, ele abraçou essa ideia, ele levou essa ideia à frente, como todo bom gestor precisaria fazer, né? E ele o fez, né? À época ele colocou o secretário Alexandre de Freitas para trabalhar junto comigo, para a gente encontrar um local para instalar um instituto. Um local inicial era perto do portal Terra da Saudade, mas ali o declive era muito grande, só de fundação a gente ia gastar o orçamento que tinha. E depois teve um papel muito importante do então promotor Guilherme Franco, que nos ajudou na destinação do local onde o Instituto se encontra hoje. E aí a gente teve aí os primeiros passos, nas contratações dos primeiros docentes, né, até chegar na data de 12 de agosto de 2010. 12 de agosto de 2010, o Instituto Federal de São Paulo considera essa como sendo a data de criação do Instituto Federal de São Paulo. Significa dizer que ontem completou 14 anos. Então, mas é errado considerar essa data, porque a criação de uma unidade desse tipo, ela passa por uma cerimônia com a presença normalmente das pessoas envolvidas, do pessoal da área política envolvida, né? E de uma aula magna, que é a abertura dos trabalhos. E que dia foi isso? Foi no dia seguinte, no dia 13. Então é hoje. Então é hoje. Então hoje é a data dos 14 anos a única coisa que foi feita no dia 12 foi uma recepção de calouros com trote solidário. Mas teve muitas outras coisas muito mais importantes que ocorreram antes,
Olha aqui, tem até uma imagem aqui dessa que foi a aula. Primeira aula. Primeira aula, né? Aula magna. O Rafael começou essa aula e eu terminei, o Rafael está sentado ali. O Rafael estava aqui na foto? O Rafael está sentado ali à frente. É mesmo. Esse corintiano e o vascaíno aí eram bem mais jovens. Dá para ver melhor nessa foto. Que o Rafael é vascaíno, que eu sei. E ali uma foto da cerimônia, né? De início das atividades. Foi aí que tudo começou. Então, o prefeito Adalto Scarduelli ali ao lado, o secretário Alexandre de Freitas. Isso mesmo. E outras duas pessoas muito importantes, que eu acho que a gente tem que citar, que são os professores Aristeu Tinines e a esposa dele, Cláudia Sgorlon, que são as pessoas que começaram a atuação na instituição. O Aristeu, para vocês terem ideia, ele foi até fiscal de obra à época. E hoje ele é um dos pesquisadores mais produtivos, junto com a esposa, lá no Instituto. No próprio Instituto, né? Que, aliás, está acompanhando a gente aqui através do Facebook. Ela está acompanhando? O Aristeu. Mandando um abraço para o Rafael, falou que ele acordou cedo, e também para o professor Nelson aqui. Vamos conversar um pouquinho aqui também com o Rafael. Rafael, eu não sei se essa é uma tendência nacional, como você está dentro de um plano nacional, te faço essa pergunta. O caso aqui da FATEC de Matão, ela adotou a sua grade com cursos para áreas vocacionadas da nossa região. O agro é que compõe boa parte, e a indústria do agro, indústria de máquinas, porque estas indústrias também foram fundamentais na própria criação da FATEC aqui. Aí a gente vê no Instituto uma tendência muito nítida de atender também a região para a qual nós somos vocacionados. Isso só aconteceu aqui dentro do setor de tecnologias aí que você atua, ou em nível nacional é sempre essa a intenção também? Sem dúvida, Laércio. Eu acho que essa conexão aí, né, entre a academia, né, e o setor produtivo, a vocação produtiva da região, ela é fundamental para gerar, inclusive, dentro da academia, recursos humanos qualificados para estar trabalhando nessas áreas, no próprio setor de produção, né, da região. Né, aqui na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem esse papel, né, fundamental de articular pontes entre a academia e o setor produtivo. Né? E para isso a gente faz uso de vários programas e iniciativas estratégicas que nós conduzimos, né, justamente para estar alavancando aí cadeias, né, de produção e uso, né, para fortalecer, né, as regiões, os estados, os municípios, enfim, né, e em colaboração com outros órgãos do governo federal. O que não deve ser tarefa fácil, levando em conta a dimensão que o Brasil tem e as mais variáveis, as grandes variáveis que tem, econômicas e tudo mais, né? Você instalar em realidades tão diferentes também. Sem dúvida. Num país desse tamanho. É um desafio enorme, né? O Nelson está contando aí um pouco, né, do que foi o do Instituto Federal de Matão, mas a expansão da própria rede federal de educação profissional e tecnológica à época foi muito grande. Né? E nós estamos passando, nesse exato momento, por outra. Né? Então, foi anunciado ainda esse ano, né, mais 100 institutos federais no país. Né? Sempre procurando, mais uma vez, essa relação direta, né, da falta de capacitação, falta de recursos humanos em regiões ainda pouco atendidas no país. Se a gente considerar também, Rafael, que hoje em dia o maior patrimônio que um país que queira crescer e tudo é o conhecimento. Esse é o maior patrimônio que se deveria investir, né? No conhecimento, de modo geral, seja nas escolas, na educação primária, de todas as etapas, seja na pesquisa. Quer dizer, se o país quiser ser soberano hoje em dia, ele tem que pensar em conhecimento. Não há um caminho mais duradouro do que esse, inclusive, né? Mais seguro do que este. Dentro desta realidade brasileira, que às vezes os países, nossa nação às vezes é pensada de 4 em 4 anos, ou no máximo de 8 em 8, vocês que são técnicos, sofrem também com isso? Sem dúvida, né, Daércio? A gente aqui no Ministério, eu já estou aqui desde 2007, final de 2007, início de 2008 aqui no Ministério,
e a gente acompanha aqui, né, as principais políticas relacionadas à Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a gente vê, eu falo nesse tempo todo que eu estou aqui, uma dificuldade muito grande, né, de se colocar recursos, né, em projetos estratégicos para o desenvolvimento econômico e social do país. Né? E a gente passou, eu posso dizer assim, recentemente por um período das trevas aí da ciência e tecnologia, né? É assim que eu denomino, porque a gente perdeu, né? E quando eu digo perdeu, é porque o nosso principal fundo de apoio à pesquisa e inovação no país foi totalmente contingenciado, né? Por 13 anos, quase 13 anos, né? E isso travou, né, o desenvolvimento, né, e o fortalecimento de nossas universidades, de nossos institutos de pesquisa. Né? Recentemente, né, e felizmente, né, uma boa notícia que eu trago é que esse fundo foi totalmente recomposto, né, no início do ano passado, e a gente vem retomando aí tanto chamadas estratégicas setoriais, como outras iniciativas que, de certa forma, vão ser muito importantes aí para essa retomada, né, do investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. Bom, finalmente a gente fica aqui imaginando a sua satisfação na sua função. Está atendendo demandas de um país inteiro e eis que a nossa região vem aqui reverenciá-lo pelos 14 anos de um instituto que, para ser criado, dependeu muito de você, do seu empenho. Deve ser muito prazeroso, né? Deve ser muito prazeroso. A gente diz, Odaércio, que a gente é só um catalisador da reação, da produção do biocombustível, vamos dizer assim, né? Porque a gente teve a figura do Nelson Roberto Antoniozzi Filho, enquanto coordenador da subrede temática de caracterização e controle da qualidade da rede do biodiesel. Foi ele que pegou o touro pelo chifre, foi ele que propôs, foi ele que conseguiu a aprovação, a gente só ajudou aqui no Ministério, né? Levamos isso para a Casa Civil da Presidência da República, conforme dito, né? Foram várias, né, reuniões, não foi... o Nelson fez só um resumo daquilo que aconteceu, né? Foram inúmeras reuniões para a gente encontrar o caminho, para a gente formatar o projeto, né? E, mais uma vez, no dia 11 de setembro, a gente conseguir isso, encaminhar isso para a Casa Civil, e mais do que isso, né, colocar o curso de Tecnólogo em Biocombustíveis no Catálogo Nacional de Cursos Superiores do MEC e evoluir aí para que hoje nós tenhamos esse belíssimo campus, né, do Instituto Federal na cidade maravilhosa de Matão, aí, que toda vez que eu fui aí eu fui muito bem recebido, seja a convite do professor Nelson Roberto Antoniozzi, seja o convite do professor Aristeu Tinines, da Cláudia Tinines, que sempre me receberam muito bem aí na cidade. Você, Rafael, nessa despedida sua aqui, eu certamente peço permissão aqui a todos de Matão, porque duvido que alguém pensaria de outro modo que não fosse esse, no sentido de enaltecer o Rafael Menezes, um aplauso a ele que não é matonense, senhores vereadores. Tá aqui um belo cidadão matonense, hein? Para a Câmara homenagear, né? Não façam disso um pedido, não, porque isso aí, primeiro, senhores vereadores, lê a história desse sujeito e vejam como é que ele interferiu positivamente na nossa história e uma contribuição eterna aí de uma universidade que vai formar os filhos, inclusive dos pobres, que não têm condição de uma faculdade particular, né? Vão aprender o seu ofício, vão ganhar conhecimento ali, ter suas vidas depois bancadas, não por bolsa, não sei o que, bolsa família, não, pois uma vez formados eles vão ser independentes, donos do seu próprio nariz, da sua independência financeira e serão úteis para a nossa sociedade aqui. É dessa instituição que a gente está falando e que, se foi criada, dependeu muito desse cara que é o Rafael Menezes, com quem nós acabamos de conversar. Muito obrigado por tudo, em nome de toda a população de Matão, se assim ela me autorizar, Rafael. Muito obrigado, Daércio. Estou à disposição aqui para contribuir no que for necessário. Um grande abraço a todos aí. O teu Vasco não me interessa muito, mas a sua saúde, sim, que você tenha sempre muita saúde como recompensa por tudo que você fez aqui por nós. Agora o Vasco, deixa ele lá na ribanceira, onde está, tá bom? Saudações vascaínas. Vascaínas, aquele abraço. Muito simpático, Rafael, né, Nossa Senhora?
Muito. O Rafael foi muito importante. É aquilo que eu falei. Nós tivemos várias pessoas trabalhando lá no governo federal, né? Mas o Rafael sempre foi o parceiro mais próximo, né? Sempre foi aquele que deu um apoio maior para essa unidade. Agora, só fazer uma consideração que eu acho que é importante, que está nos acompanhando, tenho certeza que está nos acompanhando. As fotos que nós apresentamos aí são todas do Rogério Bourdignon. O corintianíssimo Rogério Bourdignon, que gentilmente nos cedeu essa... São Rogério, fotos dos bons tempos do Corinthians. O Rogério, eu falo para ele... Do seu também, né? Corinthians, né? Eu falo... sim. Daquela época muita coisa mudou, né? Mas tem coisas que não mudaram. O Corinthians ganhava naquela época. Ganhava naquela época. Então, agradecer o Rogério, porque o Rogério, além de ser um jornalista, ele está se tornando um historiador do Matão, né? Já é. E a história do Instituto Federal de São Paulo, ele registrou toda no seu início, durante tudo, né? E dentro dessa história, Décio, acho que a gente tem que destacar aquilo que o Instituto está se tornando hoje, né? Hoje o Instituto é um dos maiores produtores de ciência e tecnologia na área de combustíveis. Recentemente nós tivemos a participação do Instituto Federal de Matão no Congresso da Rede Brasileira de Bioquerosene de Aviação, e foi a instituição que foi a segunda que mais enviou trabalhos para esse congresso. Na do biodiesel, que ocorreu no Congresso de Biodiesel de 2019, foi a terceira instituição a mais enviar trabalhos, contribuições para o setor nesse congresso. E a gente vê que ele está crescendo cada vez mais. Agora nós vamos ter uma expansão de uma área de restaurante lá no Instituto para atender a população. E eu quero só aproveitar para deixar uma mensagem assim, Décio, que eu acho que é importante. A gente está em ano eleitoral, a gente não pode falar nome de candidato, não pode falar nada, mas eu acho que assim, como eu não tenho pretensão política nenhuma, eu sou um cientista e acho que nunca vou me dedicar à política como eu me dedico à ciência, acho que não vou mudar muito essa concepção. Eu só quero deixar a mensagem assim, que eu acho que hoje a gente está assim, a população tem que escolher, né, candidatos, tem que escolher pessoas para representá-las, tanto no âmbito da prefeitura quanto no âmbito do legislativo. Sim, né? Eu acho que é muito importante você sempre perguntar para o seu candidato o que você já fez pela cidade e não o que você vai fazer pela cidade. Porque não precisa ser um campus do Instituto Federal. Isso. Qualquer um pode contribuir com uma arborização de uma área degradada, uma fazer limpeza, alguma coisa além do ensinar diário, as crianças na escola a fazer alguma coisa que seja um ofício novo. Bem isso aí, sabe? Questionem os seus candidatos. Comece a exigir deles compromissos. E isso é um direito. Isso aqui não favorece nem prejudica candidato algum. Exatamente. É uma questão que nós estamos dizendo aqui, que nós, enquanto eleitores, precisamos começar a cobrar um pouco mais. Escuta, meu amigo, você me deu um papelzinho com o teu número aqui, mas me diga o que você vai fazer com a educação aqui, hein? Entendeu? Começar a cobrar. Porque aí o cara vem e responde assim: eu quero oferecer uma educação de qualidade. O que é educação de qualidade? Depois eu te mostro. Não, então aí não serve. Se ele souber explicar... Vou mais além, Décio. Eu acho que o que é que você já fez para uma educação de qualidade? Exatamente. Você entendeu? Não é o que você vai fazer, o que você já fez. Ontem eu falava aqui que é uma pena que a lei brasileira já não exija, antes de o cara querer ser candidato, um vestibular para ver se ele serve para ser. A lei não se preocupou com isso. Então, ela falha, na minha opinião, ao não qualificar o sujeito para as funções públicas que ele deseja postular. Mas a gente, como eleitor, pode fazer esse filtro. Sim. Que jeito? Fala sério. Além de meter o pau no outro, falar da vida particular do outro, essas coiseiras todas, o que você sabe? O que você já fez? E o que você vai fazer por tal setor que te interessa aí, por exemplo? Só para testar o sujeito. Exatamente. Então, o filtro temos que ser... Nós mesmos temos que ser os filtros aqui. Não, senhor, parece que você tem no DNA essa história de ser precursor na área de educação de ganhos para Matão. Porque você é filho da dona Cida Antoniossi, minha querida e amada mãe de Matão. Isso na intenção nos torna irmãos, inclusive. É verdade, eu e você, o Paulo, suas irmãs. Mas foi a mulher que, por exemplo, montou num ônibus aqui, bateu na porta do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, brigou e conseguiu a PAI que Matão tem. Exatamente. Aliás, que a região tem. Foi a mãe desse cara aqui. Então, acho que parece que tem uma história, um DNA na história aí que faz de você aquele que dá sequência a essas primazias, a esses ganhos que Matão tem, né?
com as suas histórias de trabalho na área de educação de novo, né? E eu não posso esquecer de dizer, eu não sei se eu já disse isso, mas se eu não disse, que seja dito novamente, que ela lhe mandou um grande abraço, como sempre, né? Um grande beijo, que ela assiste você todos os dias lá, que ela está próxima o pai também mandou um grande abraço para você. E eu acho assim, isso não precisa continuar no âmbito familiar, mas que esse exemplo sirva para que outros cada um faça alguma coisa a mais, consigam fazer alguma coisa pela cidade de maneira, sabe, de maneira desapegada, sem... Eu não tenho objetivo político nenhum aqui dentro, não tenho objetivo religioso, sabe? Eu acho que o objetivo que eu tenho é proporcionar à população uma condição melhor do que a que eu tive. A educação é o caminho para tudo, não tem jeito. Se a gente quer um país melhor, tem que investir em educação. Então, quanto mais instituições de ensino a gente conseguir trazer para Matão, melhor vai ser a qualidade de vida do matonense e do pessoal da região. Olha, essa entrevista durou 40 minutos, ela ficou bem extensa, vocês não acham? Mas esses 40 minutos são muito pouco perto do tempo que deveríamos destinar para uma situação como esta, em que o nosso Instituto Federal de Educação de Matão completa 14 anos. E esses 14 anos de sucesso dessa instituição, se você não tem filho lá, alguém que conheça lá, procure saber com quem tem. Porque é esta gente que vai fomentar conhecimento, descobertas, pesquisas, vão trabalhar nas empresas, nas indústrias daqui, ter seus empregos e produzir para a nossa sociedade. Talvez você já esteja andando com biodiesel, que é o assunto que é tema dos cursos. Talvez você já seja um beneficiário hoje, sem ter filhos lá. E o dia que você precisar, os seus netos não precisarão pegar o ônibus que o Nelsinho pegava há décadas passadas para viajar quilômetros e quilômetros para ir na escola. Ele vai ter aqui mesmo o curso superior de graça que o seu filho ou o seu neto um dia vai precisar, aqui mesmo em Matão. E isso nós devemos a essa gente toda, como o Rafael e sobretudo aqui o Nelsinho, a quem nós agradecemos pela presença e por essa história toda aí. Tá bom, Nelsinho? Obrigado, Décio. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre que eu tenho férias, eu venho a Matão, né? A gente deve passar férias num lugar que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama, né? E eu não falho uma vez, estou sempre por aqui. E é uma honra, uma alegria muito grande poder falar dessa instituição tão querida, né? Que você falou muito bem. Hoje nós temos muitas pessoas que se formaram lá, que são pessoas de sucesso, tanto na academia quanto na indústria, e que estão ajudando ao Brasil fazer essa transição energética tão importante, que vai ajudar aí nas mudanças, a gente conter as mudanças climáticas, e mais do que isso, né, em gerar uma população aí mais educada, com melhor qualidade de vida, e uma Matão melhor cada vez mais. É isso aí. E a tranquilidade, a consciência tranquila, eu fiz o meu melhor. A gente abre o programa todo dia aqui dizendo, olha, faça do seu trabalho o seu ganha-pão, tudo bem. Mas faça com carinho, com uma dedicação tal, que isso se torne útil para as pessoas, porque a missão só se completa quando você, aquilo que você faz, está a serviço da comunidade. Tá bom? Bem rapidamente aqui, já alongamos bastante, mas eu preciso dizer para você que é da região, para você que é de Matão e não sabe, só para ter uma ideia, esse cara, o Nelson Roberto Antoniossi, o Nelson que está aqui falando com vocês, ele está na condução e vai indo muito bem um trabalho, uma pesquisa deles, na Universidade de Goiás, que está diagnosticando câncer que a pessoa sequer sabe que tem, de tão minúsculo e inicial que é, a partir da cera do ouvido. Mas essa é uma outra história que um dia eu quero contar. A hora que isso tiver já o encaminhamento está bem andado, não cabe mais, mas um dia a gente quer tratar sobre isso com vocês aqui. Esse trabalho está bem avançado já, viu? Já tem coisa até melhor, Décio. E aí, a hora já tem coisa até melhor do que isso. Isso? Se diagnosticar o câncer precocemente, qualquer tipo de câncer, você em cura. Qualquer estágio, já é bom, nós temos uma novidade melhor ainda, mas que eu só vou contar a hora que o artigo estiver publicado. Então tá bom. Aí eu venho aqui conversar com vocês. vocês. É nesse dia que a gente vai falar sobre isso. O tamanho da importância desse cara, do Nelson, que, portanto, foi também fundamental na criação do nosso instituto aqui. Um abraço a você e um bom dia. Obrigado, Hércio. Bom dia a todos. Me dê um abraço lá, dona Cida, seu Nelson, todo mundo. Será dado. Essa família toda.